Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, de novo, do Escritório de Evidências, da Secretaria de Educação de São Paulo. E hoje a gente está aqui para gravar nosso terceiro vídeo, nosso quarto vídeo, nossa terceira aula, em que a gente vai continuar falando sobre a distribuição e como verificar a distribuição dos seus dados. Só que nesse caso a gente vai focar nas variáveis quantitativas. Lembra, variáveis, informações que estão atreladas a um valor numérico, né? Lembra que na aula passada a gente viu como fazer isso, como fazer essa distribuição de frequência para variáveis qualitativas. Lembra? Variáveis, informações associadas a categorias. Então, vamos lá, eu vou trocar para os nossos slides e começo fazendo exatamente a mesma pergunta em que eu fiz na aula passada. Como estão distribuídas as notas da minha sala de aula? Só que nesse caso a gente não vai estar falando de notas de provas determinadas em categorias A, B, C, D ou E. A gente vai estar falando em questões de notas, como normalmente de 0 a 10, de 0 a 5, de 0 a 100 e assim sucessivamente. Então, eu começo mostrando para vocês o principal gráfico, a principal maneira para ver como seus dados estão distribuídos, principalmente para variáveis. Ele é principalmente utilizado para variáveis quantitativas, sejam eles contínuas. Lembra, variáveis quantitativas contínuas estão atreladas a uma informação numérica em que pode assumir qualquer valor, inclusive frações, inclusive números quebrados em um determinado intervalo, como, por exemplo, peso, altura, nota de prova, como é um caso nosso. Sejam elas variáveis quantitativas discretas. Lembra que aí a gente está falando de um valor, uma variável que pode assumir apenas valores em que é possível contar, são valores inteiros, como por exemplo quantidade de alunos, número de filhos, número de classes por escola e assim sucessivamente. E o histograma ele te permite, ele é um gráfico de frequência, ele é bem parecido com o diagrama de barras, só que ele é focado para as variáveis quantitativas. E ele está associado a você pega essa variável quantitativa e joga em determinada classe, em determinada categoria, para traçar e para ilustrar qual é a frequência absoluta para cada uma dessas categorias. Então vamos pegar esse histograma que está no próprio slide como exemplo. Ele mostra, ele quer analisar como o indicador socioeconômico por escola está distribuído pelas escolas, certo? E ele agrega de 1 em 1, o nome disso é amplitude, de amplitude. Então, a nossa classe tem uma amplitude de uma unidade do indicador socioeconômico. Ele agrega e verifica quantas vezes aconteceu, ou seja, quantas escolas tiveram esse indicador socioeconômico. Então, por exemplo, como a gente pode interpretar esse gráfico de histograma? A gente tem no nosso eixo horizontal, a gente tem a nossa variável quantitativa, que no nosso caso é o indicador socioeconômico, o índice. No eixo vertical é a frequência absoluta, ou seja, quantas vezes aconteceu esse determinado fenômeno. No nosso caso, uma classe de indicador socioeconômico de escolas que tiveram indicador socioeconômico entre essa classe, de 1 em 1. Então, por exemplo, a gente sabe que a maioria das escolas tiveram o indicador socioeconômico de 51 a 52, tiveram pouco menos de 500, e mais ainda, escolas que tiveram indicador socioeconômico de 52, entre 52 e 53. Opa! Ele justamente faz isso. Ele pega a sua variável quantitativa, ele agrega em determinada classe, a determinar a sua amplitude. A gente poderia fazer uma amplitude de 10 em 10 unidades. Então, nosso histograma ficaria de 40 a 50, de 50 a 60, 60 a 70, só que, nesse caso, a gente prejudicaria a nossa ilustração, a nossa visualização dos gráficos, dado que o nosso indicador socioeconômico só está entre 40 e 60. Então, essa amplitude fica à mercê do pesquisador, do analista, do professor, da pessoa que está mexendo nos dados. E
ele mostra a quantidade de vezes que aconteceu, que ocorreu cada uma dessas classes. Então ele é bem similar que um diagrama de barras, só que ele traz de uma forma contínua. Lembra que na variável qualitativa ordinal, que era da nossa aula passada, era A, B, C, D ou E. No nosso caso, a gente está vendo de uma forma contínua, de uma forma suave, essa distribuição de frequências para esse tipo de variável, que vai de 40 no nosso caso, até um pouquinho mais de 60. Então, se você quiser verificar como são distribuídas as suas variáveis quantitativas, sejam elas contínuas ou discretas, você utiliza justamente o histograma. Você verifica no seu eixo horizontal a sua própria variável e no seu eixo vertical a sua frequência absoluta. Quantas vezes aconteceu cada uma dessas categorias. E se você estiver interessado em ver como o seu gráfico, como os seus dados estão dispostos conforme o tempo, você faz um gráfico de linha. Então, para obter uma análise longitudinal, para obter uma evolução da sua variável quantitativa, você faz esse gráfico de linha. Então, você verifica você traça um gráfico em que você tem a variável, no nosso caso, no eixo vertical, e a sua unidade de tempo no seu eixo horizontal. Pode ser ano, pode ser trimestre, pode ser minuto, pode ser dia, pode ser mês, e assim sucessivamente. E você consegue verificar a evolução da sua variável. Então, no nosso caso, nesse exemplo que está aí no seu slide, você tem o IDESP, né, o que a gente já utilizou como exemplo de variável quantitativa contínua na primeira aula, no segundo vídeo, né, em que a gente estava falando sobre tipos de variáveis, e a gente consegue ver que em 2007 ele tinha um IDESP de 1.41. Né? Eu tenho a minha colinha aí que está escrita no slide, e de 2007 para 2008 houve um alto crescimento, e alguns anos, uns 5 anos de instabilidade e de instabilidade em um platôzinho, e depois um alto crescimento a partir de 2013, chegando a 2018 com um indicador de desenvolvimento desempenho escolar, de 2,56. Então a gente consegue ver essa evolução de como o IDESP foi variando conforme o ano. E a gente utiliza o gráfico de linha. Então, por exemplo, vamos pegar um aluno só e vamos ver as notas de português que ele teve, as notas de matemática, tanto faz, ano a ano. A gente consegue verificar como esse aluno progrediu, como esse aluno teve uma evolução ou não. Então, resumindo aqui, fazendo um resumão das nossas 2 últimas aulas, a gente quer verificar a distribuição das nossas variáveis. Então, se a gente tiver variáveis qualitativas, ou seja, variáveis que estão associadas a categorias, a gente utiliza o diagrama de barras, em que a gente apenas coloca as categorias e a altura dessas barras vão ser a quantidade de vezes em que essas categorias aconteceram na nossa observação. Ou a gente pode fazer um gráfico de pizza, em que a gente tem uma pizza e a gente divide os pedaços conforme você tem a parcela de cada uma das categorias. A gente vê essa parcela a partir da frequência relativa ou da frequência percentual. Agora, se a gente quiser analisar a distribuição das variáveis quantitativas, o que a gente faz? A gente pode utilizar o histograma, em que a gente vê como eles estão distribuídos pelo intervalo em que a variável se dispõe, ou se a gente estiver interessado como a variável se dispõe pelo tempo, uma análise longitudinal da variável, a gente utiliza o gráfico de linha. Era tudo isso que eu tinha para falar hoje. No próximo vídeo, a gente vai verificar, a gente vai ter medidas numéricas e principalmente medidas de posição das nossas variáveis, da nossa análise univariada, de uma variável só, principalmente para variáveis quantitativas. Então, eu proponho essa pergunta: como a gente consegue ver a nota média da nossa sala de aula, da minha sala de aula? Como a gente consegue ver o ponto mediano, o centro dele? Como a gente consegue ver a nota que mais foi encontrado entre os alunos, a nota mínima, a nota máxima, a nota que separa os primeiros 25%,
os últimos 25% e assim sucessivamente. Então, esse foi o nosso vídeo, eu te espero para a próxima, até mais.